Bom dia, boa tarde e boa noite para você que resolveu ouvir nosso amado Cybercast. Sejam muito bem-vindos, puxa aí uma cadeira e pega seu cafezinho que é pra gente conversar. Eu sou a Jennifer, estudante de Publicidade e Propaganda na FAGE. Estou muito bem acompanhada hoje da minha amiga e colega de curso, Amanda Carla. Olá! E do meu colega de classe e recém-formado advogado, Davi Stallone. Olá, Jennifer. Olá, Amanda. Muito obrigada por você ter separado um tempinho para vir aqui falar com a gente hoje. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre crimes virtuais, mais especificamente sobre o vazamento de conteúdo íntimo e sexual na web aqui no nosso país. E, de primeiro, nós queremos debater um pouquinho as leis criadas com o intuito de proteger as vítimas desse crime. Um exemplo foi em 2012, quando a atriz Carolina Dickmann foi vítima dos hackers e teve sua intimidade exposta online. Um episódio realmente lamentável, mas que gerou a Lei 12.737, em 2012, também conhecida como Lei Carolina Dickmann. E, Davi, a gente gostaria que você nos falasse um pouco a respeito do funcionamento dessa lei. Olha, Amanda, primeiro acho que você traz um assunto que é muito importante ser abordado, principalmente do ponto de vista de como é que surge o direito, como é que o direito tem a sua essência no convívio social. O direito ele tem essa premissa, ele tem esse desafio de estar regulamentando o convívio social. Nós não podemos perceber ou imaginar uma sociedade que consiga viver em harmonia sem ter a presença do direito. E o direito surge quando existe um fenômeno social. Se a gente pegar um contexto de algumas décadas atrás, eu estou colocando aqui muitas décadas atrás, não teria o porquê a gente estar discutindo crimes de informática. Porque, evidentemente, naquela época, ou não se usava as plataformas virtuais, ou sequer existia. Hoje existe, hoje é usado e muitos crimes são cometidos. Isso faz com que o direito seja necessário para regulamentar essa nova forma de convivência social e do ponto de vista de regulamentar o uso dessas plataformas, de como é que a sociedade interage com elas. Um exemplo muito claro que você trouxe para a gente, a Lei Carolina Dickmann, que regulamentou um fenômeno social que estava muito discutido naquela época na sociedade, em 2012, meados de 2012, que era o crime de hacker, a invasão de dispositivos de informática, principalmente com o intuito de prejudicar a vítima, de conseguir da vítima alguma informação, seja ela informações confidenciais no sentido de foto, de privacidade, e utilizar isso de forma criminosa, porque eu não consigo imaginar alguém hackear um dispositivo de informática alheio, de propriedade privada, para algo do bem. Geralmente é algo feito para praticar alguma conduta criminosa. Então, diante daquela situação que nós não tínhamos dentro do ordenamento jurídico uma lei que tipificasse aquela conduta, muito embora a gente costuma dizer que no direito não existe lei vaga, sempre vamos tentar encontrar alguma tipificação para determinada conduta do agente. Mas o ideal é que esteja uma conduta muito clara. E aí a Lei Carolina Dickmann vem muito nesse sentido, deixar muito claro que a conduta de você invadir dispositivo de informática com a intenção ou não de prejudicar a vítima no sentido de extorquir ela com imagem da sua privacidade, ou mesmo de conseguir colher dados bancários, colher senhas, né, para poder eventualmente praticar algum tipo de vantagem ilícita, hoje é tipificado na Lei Carolina Dickmann, embora eu acho que nós temos que aprimorar essa lei, no sentido que entender que 2012 para cá houve muitos outros avanços tecnológicos que acabam impulsionando novamente o direito se colocar e, diante disso, tipificar de forma muito mais clara, até mesmo com aumento de pena, uma conduta criminosa como essa que a Lei Carolina Dickmann impõe. Mas é importante também ressaltar que, embora teve uma notoriedade gigantesca, existiam outros casos e tantos outros casos que foram de pessoas que tiveram seu direito violado, mas precisou de uma figura de pública notoriedade, colocar sua vida exposta para o parlamento, que é o poder que cria as leis, tipificar a lei de invasão de hacker no sentido que nós temos hoje, que é a Lei Carolina Dickmann. Ao mesmo tempo que é uma coisa muito lamentável o fato de precisar uma figura pública se expor, é uma coisa boa que alguém que tem tanto poder midiático exponha isso
pra conseguir a vantagem para as outras aquela coisa, pras né? pessoas comuns, né? Há males que vem para o bem. Exato. Nesse caso foi o que aconteceu. Obviamente deve ter sido uma situação horrível pra Carolina, só que hoje temos essa lei e nós somos realmente muito gratos por ela, principalmente nós, mulheres, né, que somos as maiores vítimas desse tipo de coisa. E uma coisa que é interessante, o artigo dessa lei, ele traz de forma muito abrangente todas as possíveis hipóteses de uma invasão do dispositivo móvel. E eu destaco aqui, ele fala invadir dispositivo de informática alheio, conectado ou não a computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalação de vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Então ele traz no seu texto uma forma mais abrangente possível de conseguir tutelar o direito de liberdade, de privacidade dos indivíduos. Uma crítica que eu faço a essa lei é que eu acho que ela tem uma pena muito branda. Ela coloca somente de 3 meses a 1 ano em multa. Então é muito pouco para diante de uma situação de extrema violação do direito de uma pessoa. Mas nós temos hoje uma lei que tipifica o crime de invasão de dispositivo móvel. Então, como você disse, essa lei ela é insuficiente, né? Então, outras leis, pelo que a gente viu, que a gente pesquisou aqui para essa pauta de hoje, foram criadas, algumas inclusive recentemente, no ano de 2018, ano passado. A lei da importunação sexual, Davi. Você já tinha falado com a gente um pouco sobre ela e o que mais você pode nos dizer aqui para os nossos ouvintes? Olha, a lei de importunação sexual, ela surge diante de um cenário de extrema violação à liberdade sexual, principalmente das mulheres. E nesse contexto, nós ressaltamos algo histórico. Vocês que são mulheres devem perceber que nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, Extremamente. que coloca a mulher enquanto objeto, como posse do homem. E durante muito tempo aconteceu isso. Inclusive de mulheres que tinham a sua liberdade, seu direito de ir e vir negado, porque ela não conseguia pegar um transporte público sem ser violentada, sem aquela passar a mão, sem de alguma forma ela se sentir constrangida. Não faz parte de uma realidade nossa aqui da região, mas nós temos o exemplo São Paulo, que tem vagões de metrô específico para mulheres, somente pode ir naquele vagão mulheres, porque se ela for no vagão lotado, a chance dela encontrar um homem machista que vai violentar ela é muito grande. Sim, inclusive, pegando a deixa, tem vários vídeos que circulam na internet do momento do abuso. E isso é uma coisa alarmante, sabe? E normalizada na nossa sociedade, que é pior ainda. Pessoas que consomem esse tipo de vídeo, que acham isso uma coisa... Isso é muito nojento, sabe? E levanta outra polêmica nesse caso aí, porque esses vagões, às vezes, eles são invadidos por algum cara que ele acha que tá tudo bem porque os outros vagões estão cheios. Até quando a gente consegue o direito à proteção da nossa liberdade, ela é invadida. Tanto que houve um caso recente do cara que entrou lá e as mulheres realmente se imporam e disseram que não queriam a presença dele lá. Porque já é muito difícil a gente ter que conviver em espaço com homens assim que passam atrás da gente esfregando, desculpa a palavra, mas o pau na nossa bunda. E então a gente consegue o direito de ter um vagão só pra gente e um cara invade. E o pior, a repercussão na internet sobre isso é como se... Nossa, por que vocês estão tão alarmadas? O que tem? O cara tá lá... Cara, o vagão é pra gente, tá ligado? Pra gente se proteger exatamente desses caras. Não importa se ele é diferente. É uma estatística enorme. Nossa sociedade é machista. É patriarcal. Ele pode ser a exceção. O homem mais perfeito do mundo. Não é o lugar dele lá. E uma coisa interessante que vocês trataram aqui, que essa lei de importunação sexual também tipifica o crime de divulgação de imagens, tanto de estupro como também de nudez. Mas está trazendo ainda sobre o crime de importunação, até então era considerado uma contravenção penal, um crime de menor potencial ofensivo. Agora, eu me pergunto, será que para a mulher que teve ali a sua intimidade, a sua liberdade sexual
violada, será que para ela foi algo menor? Será que foi menor para ela? Ou o cara, porque é homem, deve ser considerado um crime de menor potencial ofensivo? Então a legislação brasileira, ela veio aprimorando as novas formas de relacionamento da sociedade, tutelando os direitos das pessoas, dos indivíduos. Aí cria a lei de importunação sexual, que traz na sua mudança, inserindo o artigo 215A no Código Penal, a prática contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria laicidade ou de terceiro. Só que, novamente, eu coloco em discussão e eu trago uma reflexão aqui para o nosso debate sobre a conduta. Ele traz um crime de reclusão de 1 a 5 anos. Será que essa tipificação ela é a correta? Será que essa reclusão de 1 a 5 anos ela vai ser necessária para coibir a prática de novos crimes? E outra coisa que deve ser ressaltado é que a criação de lei e a colocação de penas para a conduta, ela necessariamente não vai dizer que vai se reduzir a prática dos crimes. Vai ter sim uma consequência da prática desse crime. Agora, o que a sociedade tem que ter em mente é que nós vivemos em sociedade, que essa sociedade precisa respeitar os direitos das mulheres, dos homens, de todo mundo, principalmente a sua liberdade sexual. Os homens têm que aprender nova forma de conquistar uma mulher. Não vai ser passando a mão nela, ou violando, ou forçando alguma situação, um beijo que seja, que ele vai conseguir conquistar o coração de uma mulher. É aquela então, coisa, aprenda, né? A novas formas de Exato. conquistar uma mulher. É como eu tava falando, tipo, lembra muito a parte da questão da educação, sabe? Sim. A gente tá nos preocupando com a educação das nossas crianças. Porque, tipo, a nossa sociedade já é extremamente machista, né? Então, a gente tá se preocupando em criar os nossos meninos para não serem pessoas dessa forma, vai ajudar muito, vai melhorar muito, porque tá vindo uma geração aí, tipo, super liberal, que tá liberal, entendendo, exatamente. desconstruindo as formas que os meninos agora que são homens foram criados. Esses meninos novos já estão pensando diferente. Só que ainda é um caminho muito longo. Começa com essas pequenas coisas de tipo, de diferença de tratamento dentro de casa. Se você tem um menino e uma menina, tipo, igualar isso já é uma resposta muito positiva para quando esse menino crescer, ele não afetar as outras pessoas com seu machismo e ser afetado com o machismo também, porque os homens são afetados. E de certa forma, isso não é diminuir a masculinidade do homem. Isso não é transformar em uma masculinidade tóxica. Que é daquele cara que tem que o tempo todo reafirmar que sou hétero, sou macho e mulher é um ser submisso. Agressivo, né? Eu acho que isso vai muito do ponto de vista da gente entender que não devemos pensar no convívio social somente do ponto de vista do direito, mas sim de respeitar o próximo, de entender que nós vivemos em convivência de sociedade e isso é importante para de fato vivermos em uma sociedade. Outra coisa que você apontou, esse negócio de conquistar uma mulher, às vezes não é nem isso, né? Às vezes essas coisas também são uma forma de intimidar a gente ou de colocar a gente no nosso lugar, bem entre aspas mesmo. Porque, como você falou, a gente é vista como propriedade da comunidade masculina. Então, eles acham que isso tá dentro do direito deles. Se eu envio uma foto pro cara, ele acha que é o direito dele guardar e expor, que é pior ainda, né? E a gente tá aqui, a gente criou esse debate, inclusive, como uma forma de isso mudar. A gente precisa que isso mude, a gente precisa no futuro, a gente tem uma filha e ela nunca, jamais, nem pensar em passar por uma situação dessa. Isso tá, inclusive, dentro de tantas outras tipos de violência que a mulher sofre. Exato. Além da violência física, moral, psicológica, agora tem também a violência virtual. Exato. Que está muito nesse contexto de vingança, de relacionamentos que não deram certo e o cara se acha no direito de querer criar a vingança da mulher. Bom, continuando essa discussão sobre crimes virtuais e os vazamentos dos conhecidos como nudes, né? Eu queria salientar um ponto extremamente importante em casos desse tipo.
é que, segundo o Cyfernet, em 2016, foram registrados 300 casos de vazamentos, que aumentou consideravelmente de um ano para o outro. E 202 deles foram protagonizados por mulheres, ou seja, 81% dos casos, e em sua maioria menores de 18 anos. Então, essa infelizmente é a realidade na qual nós estamos inseridos, e os casos que mais ouvimos falar são envolvendo mulheres, em especial após término de namoro. A gente já tinha falado desse assunto um pouquinho, mas agora a gente vai entrar realmente no lance do pornô de vingança, né? Que tem se tornado cada vez mais a motivação dos crimes de exposição, de intimidade. O que você tem observado a respeito disso, Davi? Olha, isso reforça aquela ideia que nós comentamos no início do programa, que nós vivemos uma sociedade que tem a mulher enquanto objeto e coloca a mulher enquanto propriedade do homem. E o homem não aceita, muitas vezes, o término do relacionamento. E acaba colocando a mulher em uma exposição vexatória, de vingança mesmo, ou mesmo intimidação. Se você terminar comigo, eu vou expor aquela intimidade, daquela foto que a gente tiramos juntos no momento de amor nosso, tal, ou mesmo a foto que sequer ela sabia que existia, ele tirou ali enquanto ela estava dormindo, né? Acontece muito isso. E acaba usando isso como objeto de intimidação ou de vingança. A própria lei de importunação sexual, ela também traz a tipificação dessa conduta, né? Até porque é uma realidade de que se aflorou muito mais em tempos atuais e determinou por parte do Poder Legislativo a tipificação dessa conduta. Então, a lei de importunação sexual também traz a condenação dessa conduta de vingança, do pornô vingança, como também de você armazenar em seus dispositivos imagens de estupro, de nudez, né, que coloca a mulher em situação humilhante, vexatória, mas também eu quero ressaltar que não é só da mulher, apesar que em números muito menores, inferiores menores, também existem pessoas que estão, homens que estão também tendo esse direito violado. Era isso mesmo que eu ia te perguntar, se você conhece algum caso grave em que um homem foi realmente prejudicado com esse negócio do vazamento de conteúdo. Porque, como a gente falou, 81% dos casos em 2016 foram mulheres. E quando geralmente acontece vazamento de algum conteúdo do homem... Não dá em nada. Não dá em nada, ele é muito enaltecido, tipo, admirado pelo corpo e tudo mais. Ou mesmo ele tem a vergonha de ir denunciar. Uhum. Porque, não, eu sou muito homem pra resolver isso do meu jeito. Eu não vou querer denunciar não, porque isso vai me expor de alguma forma. E acontece muito isso. Homens que são vítimas e são, eu ressalto, em número extremamente inferiores ao número de mulheres que são vítimas, eles, quando denunciam, existe por parte de uma parcela significativa e pequena a ideia de que denunciar casos de que ele é violentado seria uma exposição que seria colocar em vexame a sua masculinidade. Embora, novamente ressalte que o número de mulheres é infinitivamente maior ao número de homens. Inclusive, quando a gente está fazendo esse tipo de debate de direitos, de promover direitos, de garantia à mulher, muita gente fala, e por que não do homem? Porque se você pegar dado estatístico histórico, a mulher está em situação de vulnerabilidade e de negação dos seus direitos há muito tempo. Então não tem porquê eu criar a lei Homem da Penha. Porque são João da Penha, né? João da Penha, como falam. Porque quem está sendo morta, massacrada, são as mulheres. Exposta, mulheres humilhada. que não querem mais seu relacionamento e estão sendo vítimas de diversos abusos, incluindo esse que a gente está discutindo hoje, relacionado ao crime de vazamento. E aí eu ressalto o seguinte a todo mundo que está nos ouvindo. Não achem na sua inocência que, não, eu recebi um vídeo de estupro ou nudes da minha amiga e eu vou guardar aqui no meu celular. O fato de você estar guardando também está cometendo um crime. Isso é importante ser dito, porque cria-se uma consciência das pessoas que não vou compartilhar não, vou guardar só. O fato de estar armazenando em seu dispositivo, ou qualquer um que seja de rede de computadores, é crime também. E acho que é isso que a gente também precisa estar passando para as pessoas, de compreender
que um crime de importunação sexual, de armazenamento de nudez, de violência, de estupro, que humilhe, que coloca a mulher em situação vexatória, vai muito além de você produzir e compartilhar. Armazenar também é uma conduta criminosa. Exato. Outra coisa também é importante ressaltar, já que a gente falou de casos de homens sendo expostos, é que aquele cara te manda um nude e você vai mostrar para suas amigas. Isso também é uma coisa que você tá violando. O cara mandou pra você e confiou em você. Então, esse negócio de mostrar e achar que não tem problema sim. Você tá expondo a pessoa da mesma forma que você não quer ser exposta jamais. E, embora os dados sejam muito diferentes, é vazamento de conteúdo íntimo do Então, mesmo a gente não deve jeito. fazer isso com ninguém. Inclusive, a gente ressalta o quê? Que quando esse vazamento desse conteúdo íntimo, ele é provocado por uma pessoa que teve um relacionamento com a outra pessoa, existe um aumento de pena, que vai de 1/3 a 2/3. Se você teve um relacionamento e o indivíduo, seja o homem ou a mulher, compartilhou, divulgou uma imagem sua de nudez ou de vexatória, esse compartilhamento, essa divulgação acaba aumentando a pena dele, que já está prevista lá no artigo também, que é de 1 a 5 anos. Ele pode ser aumentado para de 1/3 a 2/3, sendo que o agente tem uma relação afetiva, uma relação íntima com a pessoa. Bom, a respeito desse tipo de crime que se multiplica na internet, né? Como a gente já observou, nos aplicativos de relacionamento, como o WhatsApp, que é onde mais rola esse compartilhamento criminoso. Você acha que o aumento dos números nesses últimos anos tem relação direta com o avanço da tecnologia? Evidentemente, nós não podemos desassociar o uso da tecnologia e o avanço da tecnologia com a conduta desse crime e de alguns outros que ainda acho que vão surgir. Esse debate que a gente está fazendo aqui hoje, se você pegar daqui, e não é muito tempo não, viu? Pode colocar aí daqui a 1 a 2 anos, nós teremos a necessidade de novas tipificações, de novos crimes, mediante os avanços tecnológicos. E aí existem várias discussões que permeiam na sociedade de garantir que condutas como essa sejam coibidas e, ao mesmo tempo, também garantir a liberdade de expressão das pessoas. Então, são viés que tem que estar dialogando. Nós temos que entender que, ao mesmo tempo que a tecnologia surge para ajudar as novas formas de relacionamento, as novas formas de interação na sociedade, que também há, nesse campo todo, novos crimes surgindo. Então, a tecnologia está, sim, Amanda, associada à prática de novos crimes. Sim. E, bom, será que a gente pode esperar que o avanço dessa tecnologia também sirva para aumentar a nossa proteção? Evidentemente, porque você não pode pensar que a tecnologia traz só algo ruim, né? A gente não pode nunca achar que o avanço tecnológico só vai proporcionar algo maléfico à sociedade. Os benefícios são diversos, inclusive a própria questão da privacidade, né? Nós temos hoje avanços tecnológicos que permitam que a sua proteção, a sua intimidade, a sua privacidade esteja resguardada. Você coloca aí pelas novas plataformas que se utiliza tanto no WhatsApp como outras redes sociais, que garante um nível de privacidade até mesmo que dificulta às vezes a manutenção ou a busca da prova da conduta delitiva, né? Porque a privacidade é tremenda, que você conseguir uma autorização judicial para poder invadir a conta de alguma pessoa, poder colher ali informações de uma conduta criminosa, é muito difícil, porque o nível de segurança ele acaba proporcionando isso. Continuando falando da parte da proteção que a Amanda entrou, Davi, conta pra gente, assim, agora é a sua opinião que tá aqui na mesa. Se você tivesse que propor alguma proposta de lei, assim, que realmente fosse eficaz, já que você mesmo já levantou críticas a essas leis que a gente discutiu aqui hoje, o que você faria? O que você acha que essas vítimas precisam para realmente ter a justiça feita no caso dos vazamentos dos seus conteúdos íntimos? Olha, são duas situações que a gente precisa compreender. Uma é a mudança de paradigma da sociedade. Nós não podemos entender e achar que uma mulher
que é vítima dessa situação, ela está ali porque ela quer. Não podemos encontrar a ideia de que a mulher que teve um conteúdo íntimo vazado, isso aconteceu porque ela quis. Isso aconteceu porque um cara ou uma outra pessoa que seja nossa sociedade culpabiliza muito a vítima. Isso acaba, e muitas vezes existe, a gente chama de cifra negra, de crimes que sequer chegam ao conhecimento das autoridades. Pela própria visão que as vítimas têm de vão sofrer um julgamento, um massacre da sociedade, eu não vou denunciar não, vou deixar como está. Até mesmo nas vou delegacias, deixar quieto. Né? Ou chega na delegacia e chega lá, recebe um tratamento que não condiz com a situação de vítima que ela está. Ah, não, você teve essa foto vazada porque você tirou. Exato, é julgamento o tempo todo, humilhação o tempo todo. O mesmo acontece É por isso que a gente não denuncia. O mesmo acontece muitas vezes com o caso de Maria da Penha, né? Sim. Muitas mulheres acabam não querendo denunciar pelo próprio julgamento que ela vai ter na sociedade. Sim. E muitas vezes da própria família. Dentro de casa, ela já sofre julgamento ali de casa mesmo. Então eu acho, Jennifer, que não temos ainda como mensurar a eficácia dessa lei que é tão recente, né, 2018, e como é que ela vai se comportar na sociedade. A crítica que eu tenho é no comportamento social em si, principalmente dos agentes públicos que estão atendendo vítima de violência, ou mesmo da sociedade que não pode compreender que esse indivíduo, seja homem ou seja mulher, está exposto àquele tipo de violência porque ela quer. Então, se você conhece alguém que está sofrendo esse tipo de violência, se você conhece alguém que está passando por uma situação constrangedora, não seja uma pessoa que vai aprimorar o sofrimento, que vai atacar essa pessoa. Seja uma pessoa que tenha o comportamento de entender que ela está sendo vítima de uma conduta criminosa e, principalmente, é importante a denúncia. A impunidade está, muitas vezes, na sociedade por ausência de denúncia. Então, vocês que estão sofrendo algum tipo de conduta criminosa, que está sendo ameaçada por um relacionamento abusivo, que está sendo coibida de ter a sua liberdade sexual preservada, aqui também em Juazeiro Petrolina e toda uma região de transporte coletivos, é um ambiente de convívio social, sim, de convívio comum, não se deixe, denuncie, porque é muito importante a gente estar buscando. Você vai estar se ajudando e ajudando muitas outras mulheres. Isso é algo extremamente importante. Bom, e ainda nessa deixa, Davi, existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Eu queria saber se elas funcionam e porque às vezes é muito difícil encarar as pessoas, então eu pergunto, podemos fazer denúncias online? Então, aí nós temos que pegar um contexto de muita região para região. Aqui em nossa região nós não temos uma delegacia especializada em crime de informática. Nós temos em outras grandes centros metropolitanos delegacias especializadas nessa conduta, como também tem vara de juizados especializados nisso, sim, em crimes de informáticas, né? Aqui na região não temos, mas sim em grandes centros metropolitanos há delegacias especializadas em crimes praticados no ambiente virtual. Muito obrigada a você, Davi, por ter ajudado a gente com esse debate. Muito obrigada, Amanda, por estar aqui na bancada junto comigo. E muito obrigada a todos vocês que tiveram um tempinho do seu dia para ouvir a gente, né? Esse assunto tem extrema importância e ele precisa ser debatido o máximo possível. Anteriormente, a gente teve um episódio falando sobre efeitos psicológicos na vítima. E no próximo episódio do Cybercast a gente vai estar falando sobre o revenge porn, que a gente já discutiu um pouquinho aqui. A gente vai aprofundar esse assunto e como forma de ajudar melhor vocês a entenderem essa coisa muito grave que é o pornô de vingança e se proteger ao máximo, né, de que não aconteça. Sim, e eu queria lembrar a vocês que o único que deve sentir vergonha de algo é quem te expôs, sabe? Sem seu consentimento. Guardem as informações de Davi e sigam lutando. Eu sou a Amanda. E eu sou a Jennifer. Beijão. Tchau, tchau, Davi. Até a próxima. Eu agradeço. Até a próxima. Tchau.